E sabem que José foi um sonhador. Um grande homem de Deus. E um grande sonhador também. E a história dele começa aqui. Do sonho dele começa aqui. Fala assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Só aqui. E sabem, José foi um grande sonhador. Foi um homem que Deus levantou na terra através de um sonho. E por esse sonho que ele teve, que Deus deu para ele, ele seguiu o sonho. E você já sabe o final da história. Mas o que eu quero falar primeiro é o que é sonhar para Deus. O que para vocês é sonhar para Deus? Sonhar para Deus é sonhar os sonhos de Deus. Inclusive, esse é o tema da palavra. Estão me ouvindo? Bem? Estão ouvindo bem? Está achando baixo? Estão me ouvindo, né? Sonhar para Deus é sonhar os sonhos de Deus. Sonhar os sonhos de Deus é você saber qual sonho que Deus tem para você. Sonhar para Deus não é aquele teu sonho egoísta, aquele teu sonho pessoal. Não. Sonhar para Deus é sonhar os sonhos de Deus. E eu queria começar essa noite te perguntando: você sabe o que Deus sonha para você? Você já buscou a Deus de coração e perguntou: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Deus, para que o Senhor me salvou? Deus, qual é o teu propósito? Qual é o teu plano na minha vida? Você com sinceridade não precisa responder. Pensa agora você mesmo com você mesmo. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar qual é o sonho de Deus para a sua vida? E talvez, quanto tempo você tem perdido da sua vida porque não tem buscado o sonho de Deus para a sua vida? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que talvez você esteja como um barco no meio de um oceano e se achando perdido? E se você está assim, muito provavelmente, ou com certeza, é porque você ainda não sabe o sonho de Deus para a sua vida. E quando você souber o sonho de Deus para a sua vida, você vai ter certeza. Você não sabe o que vai acontecer, mas você vai saber que aquele barco vai chegar em algum lugar. E você vai saber que esse lugar que esse barco vai chegar faz parte do plano de Deus para a sua vida. Mas para você ter essa convicção no Espírito, você tem que saber o que Deus sonha para você. Isso não é uma coisa que você vai conseguir se esforçando nos seus braços ou estudando. Não estou desvalorizando essas coisas. Eu estou falando que se não tiver alinhado com o sonho de Deus, você pode estar jogando um tempo precioso da sua vida fora. E você pode estar com um vazio dentro de você o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo tem vazio dentro de você. Por quê? Porque existe um espaço na nossa vida que Deus quer preencher. Que Deus criou em nós para Ele preencher. Um plano, um sonho dEle, para que Ele tem para mim e para você. E nós só vamos nos sentir inteiro quando nós estivermos com esse plano. Já com esse sonho dentro de nós, ardendo dentro de nós. É uma convicção, é uma força que vem de dentro. É maior do que tudo. É maior do que tudo. Para José, o sonho dele era maior que tudo. Para José, o sonho que Deus, a visão que Deus deu para ele, através do sonho, é maior que tudo. Talvez Deus comece a falar o sonho que Ele tem para a sua vida com pequenas coisas. E essa semana, como não poderia deixar de ser, como eu ia falar de um sonhador, Deus começou a me dar sonhos. Como Deus é maneiro, né? Como andar com Deus é poderoso, é vivo, é animador, não é aquela coisa de um Deus distante, de uma letra morta, não, é uma coisa que age dentro de nós. Mas para a gente sentir essa vida, essa coisa, a gente tem que estar onde? Debaixo dos sonhos de Deus. Nós não sabemos onde vai parar, nós não sabemos o que vai acontecer, mas como nós estamos debaixo do sonho de Deus, as coisas acontecem.
E eu comecei a ter o sonho. O primeiro sonho que eu tive foi eu levando uma bronca. E naquela bronca falava assim para mim assim, ó. Cadê aquele controle? Cadê o controle das finanças? Toda hora eu falo isso. Você não controla. Aí depois, como é que vai ficar? Era meu pai me dando uma bronca. Você sabe que normalmente o nosso pai representa um outro certo pai, né? Que usa o nosso pai para falar com a gente. E aí eu acordei. Eu já falei para Renata, minha esposa. Falei, amor, vamos fazer aquele controle da escola para eu ver, lá da empresa, de casa, eu quero dar uma olhada. Aí eu falei para ela que eu tive o sonho e eu comecei a ver. Aí no outro dia, como não poderia deixar de ser, Deus me deu um outro sonho. Naquele sonho tinha um prato com um bife grande e eu pegava um pedaço grande do bife, cortava e botava um bife que até para entrar na boca foi difícil. E eu falei assim, caraca, mas para que um bife desse tamanho? Aí eu acordei. Aí veio aquela revelação. Lê, se alimenta, lê a palavra, lê livro. Eu comecei a ler livro, comecei a ler a palavra. E quando você começa a andar na guia de Deus, você começa a ver o que é uma vida de fé. O que é andar com Jesus mesmo. Não é só vir aqui sentar e ouvir a palavra, é muito mais, a palavra fica viva dentro de você. E você começa a ter experiências verdadeiras com Deus. Verdadeiras com Deus. Verdadeiras com Deus. Deus está vivo. Amém? E está dentro de nós. E eu comecei a ler. E ler, e ler. E para mim não é muito fácil ler. Eu prefiro ouvir. Mas eu li muito. E eu andei na guia de Deus. Eu fiz o pouco que me foi dado. E eu queria primeiro... Você tem prestado atenção nos sinais de Deus para você? Será que você tem prestado atenção como Deus tem falado com você? Através de sonhos e de tantas coisas. Será que você tem prestado atenção ou você está dormindo? Ou você tem tido sonhos e está achando que é coisa da sua cabeça? E veio o último sonho. Eu sonhei, é um sonho até engraçado. Eu sonhava com Jason, lembra do Jason? Aquele do facão que matava todo mundo. O Jason estava atrás de mim. Aí tinha eu e um amigo, e a gente ia correndo dentro de um hotel gigante. Mas aí o sonho é bom, né? Porque você faz coisas malucas no sonho. Eu voava, eu pulava, mas o Jason estava atrás de mim. Eu disse, meu Deus, esse Jason vai pegar a gente. Aí meu amigo falava assim, corre, corre, vamos junto. Aí ele se separou. Eu falei, cara, eu vou continuar, eu vou fugir. Ele quer me pegar. Aí eu acordei. Aí na hora Deus de novo. Ora. Perseguição. Ataque. E eu orei. E repreendi todo ataque. Em mim e naqueles que estão próximos a mim. Eu não tinha um amigo comigo à toa ali. Continuei a minha vida. E glória a Deus. Eu cheguei aqui hoje para dar a palavra e foi um dia super tranquilo. Foi uma semana super tranquila. Normalmente a retaliação vem. Mas dessa vez Deus quis me mostrar. Se você andar debaixo do meu sonho, coisas sobrenaturais vão acontecer com você. E coisas sobrenaturais começaram a acontecer comigo. Através de sonhos. E eu pergunto de novo. Você tem prestado atenção nos seus sonhos? Você tem prestado atenção como Deus tem gritado para falar com você, para te dar uma direção, para te colocar debaixo? Eu creio que é como se fosse uma mão, uma nuvem. A vontade de Deus é uma mão, é uma nuvem. Se você está debaixo dela, você está tendo a proteção de Deus, você está tendo o cuidado de Deus. Tudo, você está no centro da vontade de Deus. Tudo de melhor que pode acontecer com você nesse momento é o que vai acontecer. Porque você está debaixo da vontade de Deus, debaixo do sonho de Deus para você. E quando você sai, vira o contrário. Você começa a secar. E você vê José, como é que aconteceu com ele, como vocês sabem, os irmãos venderam ele. E ele, por coincidência, foi comprado por Potifar, que era capitão de Faraó. Um dos capitães de Faraó. E ele começou a trabalhar. Só que existe um versículozinho, que toda vez você vai ver lá, falando de José do Egito, quando ele ia para algum desses lugares, ou para prisão, ou para escravidão, existia um versículo que falava assim, ó, mas Deus era com José. Deus
era com José. E por isso, porque ele está no centro da vontade de Deus, e Deus era com ele, onde ele botava a mão, o que acontecia? Prosperava. Então ele capitão, rapidamente viu Deus. Aí a Bíblia fala que o capitão viu Deus nele. Vocês entendem que ele era o queridinho do papai e virou um escravo? Vocês entendem que nem sempre a gente vai estar no meio da bonança, mas não quer dizer que nós não estejamos na vontade de Deus, mas para isso, você sabe a vontade de Deus? Para você? Você sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? Ou você vai ficar a vida toda com o universo de Deus para você, usufruir e tomando as gotas? Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Os frutos acompanham. Quando você está debaixo do sonho de Deus, debaixo da vontade de Deus, os frutos te acompanham. É inevitável. A Bíblia fala que para aqueles que são de Deus, até o inimigo admira. Os frutos vão te acompanhar. Você vai ver que você vai estar num lugar, não importa se é na escravidão, não importa se é na prisão. Os frutos vão te acompanhar. As pessoas vão olhar você e vão ver Deus em você. Isso é incrível. Será que as pessoas têm visto Deus em você? O que as pessoas falam quando te veem? As pessoas têm visto Deus em você? Elas veem Deus em você. Você não precisa virar o super-homem crente. A mulher maravilha espiritual. Se virar também é bom. Quanto mais de Deus, melhor, né? Mas você precisa de uma coisa. Estar debaixo da vontade de Deus. Você tem que estar sonhando os sonhos de Deus. Andando na direção do sonho de Deus. E aí o que acontece? Naturalmente, os frutos acontecem. Eu comecei a meditar e lembrar de vários e vários momentos da minha vida que eu estive, principalmente na área espiritual, eu estive em vários lugares e eu comecei a lembrar quando várias vezes os sinais me acompanhavam. Várias vezes os sinais me acompanhavam, os frutos aconteciam. Não era uma coisa de esforço meu, não era uma coisa minha, era uma coisa de Deus. Deus fazia, as portas iam se abrindo, as coisas iam acontecendo. Mas isso era por quê? Porque eu estava debaixo da vontade de Deus. E o interessante, o contrário também é verdadeiro. Chegaram momentos na minha vida que eu comecei a ver que a minha vida espiritual não estava dando fruto, eu não estava dando fruto. Então o que eu fiz? Eu comecei a me avaliar. Assim, eu acho que eu tenho que me consertar em alguma coisa. Eu acho que eu me perdi em algum lugar. Está na hora de eu me achar. E eu me achava, porque se tem uma pessoa que quer mais que nós vivamos os nossos sonhos do que nós mesmos, é o Senhor. E Ele nos ajuda, nos auxilia. E Ele me ajudava. E eu voltava para o centro. É natural, o fruto vem. Você não vai precisar se esforçar. Você não vai precisar fazer nada para agradar ninguém. As coisas vão acontecer naturalmente. Porque quando Deus determina alguma coisa, ninguém consegue impedir. Deus endurece o coração de reis, de Faraó, e amolece o coração de reis. Deus faz portas que são impossíveis de serem abertas, abrirem para a gente. E também fecha a porta, e porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Quando a gente está debaixo da vontade de Deus, sonhando o sonho de Deus, a gente pode estar lá na fornalha, que o nome de Deus é glorificado. A gente pode chegar com alimento para dar para os irmãos, ver um gigante bramando, tipo, na expressão, tirando onda com todo mundo, e falar assim, opa, quem é esse cara aí? Quem é esse incircunciso? Quem é esse ele? Para falar contra o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quando você está debaixo do sonho de Deus, você vai estar em frente ao mar, você vai botar o seu cajado e o mar vai abrir. Mas para isso, você tem que se perguntar essa noite, você está no centro da vontade de Deus? Você está sonhando os sonhos de Deus? Ou você está vivendo a sua vida preocupado com você mesmo? Surdo para a voz do Espírito Santo, que praticamente berra o tempo inteiro. Mas como você vai ouvir? Você não quer escutar. Você está muito preocupado com tantas coisas.
tantas dúvidas, tantos medos. E Deus falando, filhos, vem para cá, anda aqui, que você vai ver onde eu vou te colocar. Eu leio muito aquele versículo, eu que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus tem mais para a gente, irmãos, do que a gente espera. Eu sei o sonho que Deus tem para a minha vida. Eu sei disso. Ele já me deu há muitos anos atrás. Muitas vezes eu parei de acreditar. Mas eu tinha aquela frustração dentro de mim. Porque alguma coisa dentro da gente, irmãos, quando Deus mostra o sonho dele para você, alguma coisa dentro de você vai te incomodar o tempo inteiro. Você não vai conseguir viver sem aquilo. Não dá para viver sem o sonho de Deus. Quando Deus te mostra o sonho dele, quando você não está nele, te faz mal. Te faz mal. Você adoece na alma. Mas eu estou aqui. Buscando o sonho de Deus para a minha vida. E você essa noite, busca o sonho de Deus para a sua vida. Chega de viver para você mesmo. Será que é isso que Deus tem? Isso é Deus? Essa sequidão? Essa falta de frutos? Essa tristeza? Será que você acha que isso é que é Deus? Irmão, quando a gente entra debaixo dos sonhos de Deus, no centro da vontade de Deus, nada se compara à presença de Deus. E aí você começa a, sem esforço algum, querer orar. Você começa sem esforço algum, querer ficar adorando. Sem esforço algum. Se torna um prazer para você. Você está debaixo do sonho de Deus, as coisas acontecem. E José foi traído. Ele foi preso, porque a mulher de Potifar, como vocês sabem, tentou seduzi-lo, e ele era um garoto, e ele era bonito. E a mulher de Potifar, que era o capitão, que ele era escravo, queria se deitar com ele de qualquer forma. E ele evitava. Aí a gente vê o que é um homem que está debaixo do sonho de Deus. E quando a mulher de Potifar vem falar com ele, ele fala assim, ó, como eu vou fazer isso contra Deus e contra Potifar, meu senhor, que me deu a casa toda, a liberdade de trabalhar e fazer o que eu quiser aqui. Ele tinha temor. Ele tinha tudo para não ter. Ele tinha tudo para ser desgostoso da vida, para reclamar de Deus. Por muito menos a gente reclama, vamos falar a verdade. Por muito menos que José passou, a gente reclama. Ele tinha tudo para reclamar da vida. Mas ele era sempre fiel a Deus. Eu tenho certeza que lá no fundo dele, o sonho de Deus batia lá. O tempo todo o sonho de Deus batia nele lá. Mesmo quando ele mesmo não acreditava que o sonho fosse possível, não tinha jeito. O sonho batia lá nele. E quando o sonho bate, ele nega a tentação. E a mulher de Potifar arranca a roupa dele, fala que ele tentou agarrar ela. O seu senhor chega e prende ele. E quando prendeu ele, prendeu na prisão de Faraó. Os caminhos de Deus. Só que na prisão, em vez de ficar deprimido, em vez de ficar triste, vou fazer uma observação. Com certeza, muitas vezes, José ficou triste. Ele não era Superman. E até o Superman ficaria triste se existisse. Porque tem sentimento. Com certeza, ele muitas vezes chorou. Muitas vezes, ele guerreou com a alma dele. Mas ele fez uma coisa, ele não desistiu. Ele nunca desistiu do sonho dele. E é aí que a gente erra. Quando a gente desiste do sonho de Deus para nós. Ele chegou no fundo do poço. No fundo do poço. No fundo do poço. Só que lá no fundo do poço, ele se transformou no chefe daquele setor. O carcereiro-chefe colocou ele como chefe. De novo, ele fez o melhor. Eu acho José impressionante. Ele é impressionante.
ele foi o melhor de novo. As pessoas olharam para José de novo e vem aquele mesmo versículo. Mas Deus era com José. Tudo que ele botava a mão, prosperava. Porque ele estava debaixo da mão. Tudo que ele botava a mão, prosperava. Por quê? Porque ele estava debaixo da mão. E lá ele se tornou, como vocês sabem, o chefe. Chegaram 2 homens, ele revelou os sonhos se concretizaram. Um morreu, como ele havia dito que iria acontecer, o outro voltou e falou, lembra de mim. Lembra de mim, quando chegar lá para Faraó. Pô, por favor, você viu. Vai, foi Deus que me revelou, você sabe disso. Lembra lá do Faraó. Aí a Bíblia fala que o copeiro esqueceu. Quantas vezes as pessoas esquecem da gente, né? Estava meditando sobre isso. Quantas vezes as pessoas esquecem da gente. Parece que não se importam com o nosso sentimento. Parece que, como se às vezes a gente precisasse de alguém para elogiar, não só criticar, mas falta essas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Na nossa vida, tirando na casa de Deus, a maioria das vezes, nós não vamos ser reconhecidos. Só que no caso de José, ele não só não foi reconhecido, ele tinha sido vendido pelos irmãos. Ele tinha virado escravo. Depois ele foi traído e ficou preso. Virou bandido. Sem culpa nenhuma. Qual foi a culpa de José? Falar para os irmãos o sonho? Essa foi a culpa de José? Mas não importava. Para José não importava. Onde ele estava, ele tinha uma convicção dentro dele de quem ele era em Deus, tão forte. E isso só tem quem está no centro da vontade de Deus mesmo. Isso não é esforço humano. Que onde ele estava, ele não esmorecia. Esqueceu dele por 3 anos. O faraó teve o sonho. Como vocês sabem, ele foi chamado, foi revelado o sonho. Ele, de prisioneiro, ele foi transformado para 2º homem do Egito. E aí eu paro para pensar. Se coloca no lugar de José, nessa situação toda. Será que você esperaria aonde você vai chegar? Essa noite, será que você tem ideia onde Deus vai te colocar? Porque José sabia, Deus deu a visão, os pais se prostrando, os irmãos se prostrando, ele sobre eles, mas ele não tinha ideia da dimensão que aquilo era. Ele foi o 2º do maior reino da terra. Nem o que ele tinha, a porção que ele tinha de Deus, dava para ele ideia de onde Deus ia colocar ele. E é isso, irmão, que Deus tem pra gente. O que Deus tem pra gente é muito mais do que a gente pode imaginar. Eu olho a minha família, eu olho a minha esposa, eu olho meus filhos, e eu penso, Deus me surpreendeu em tudo. Eu chego na minha casa, eu olho para minha casa e falo, caramba, é muito mais do que eu imaginei que Deus ia me dar. Eu chego aqui na igreja, vejo o carinho dos irmãos, vejo tudo, e eu falo, caramba, é muito melhor do que eu imaginei que seria. Mas eu busquei, e vou continuar buscando. Está no centro da vontade de Deus. O dia que eu entrei aqui, eu pedi sinais para Deus. Eu não entrei de qualquer jeito. Eu queria sonhar os sonhos de Deus. Eu queria fazer a vontade de Deus. E Deus honrou. Eu queria terminar. Queria que você lesse um versículo. Está em Gênesis 45. Esse é o momento que José revela para os irmãos que ele era José, que eles haviam vendido como escravo. Aí ele fala assim para os irmãos. 45, 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai?
Não, vamos por 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram a casa de Faraó, o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. 4. E disse José, seu irmão: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Sabe o que ele estava falando aqui? Irmãos, não se culpa não. Vocês estão virando o rosto para mim, vocês estão me evitando, vocês estão se culpando, porque vocês venderam. Mas olha só, não se preocupa não, porque tudo que vocês fizeram foi para que a vontade de Deus fosse cumprida na minha vida. Tudo que vocês fizeram comigo foi para que hoje eu pudesse salvar a nossa casa e o nosso povo. Tudo que vocês fizeram e tudo que eu passei até hoje, até chegar aqui, aconteceu para que o sonho de Deus se cumprisse. José enxergava o sonho. José tinha aquela convicção no espírito dele, de Deus, de tudo que ele passou. Deus estava no controle. Irmão, Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Deus estava no controle da vida de José. E Deus está no controle da sua vida também. Basta você estar debaixo da vontade de Deus. Basta você estar no centro da vontade de Deus. A pastora Virgínia, conversando ontem, falou uma frase que tinha tudo a ver com a palavra e ela não sabia, né? Mas o Espírito Santo sabia. Ela falou que que o segredo é perseverar naquilo que Deus te mostra. Porque quando você persevera naquilo que Deus te mostra, Deus faz de tudo. Ele faz de tudo para te abençoar. Para te colocar naquela posição que você sabe que Deus quer te colocar. Mas para isso, você tem que estar debaixo do sonho de Deus. E eu quero te perguntar mais uma vez essa noite. Você tem sonhado os sonhos de Deus? Você tem buscado o que Deus quer para você? Ou você ainda, depois de uma passagem dessa, vai continuar vivendo a sua vida do seu jeito? Afinal, talvez você ache que sabe de tudo. Não faz isso com você. Busca o sonho de Deus para a sua vida. Busca se firmar com Deus. Busca seguir as direções que Deus tem te dado. Quantas pessoas aqui na igreja têm vivido para servir você? Busque aconselhamento, busque ao Senhor, busque crescer na palavra, busque saber onde você tem que estar. Chega de ficar socando no vento. Se for para guerrear, vamos guerrear uma luta que vale a pena. Vamos guerrear os sonhos de Deus. Você quer o sonho de Deus para a sua vida? Você realmente quer o sonho de Deus para a sua vida? Então fica de pé. Vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você começasse fazendo a sua oração. Primeiro pedindo perdão para Deus, porque tantas vezes você não tem parado para ouvir sua voz. Tem se embolado nos cuidados da vida e tem esquecido que você não é mais seu. Você foi comprada por um alto preço. Por preço de morte de cruz. A sua vida não é mais sua. Pede perdão, porque você tem feito da sua vida como se ela fosse sua essa noite. Pede perdão para Deus. Porque você tem vivido de uma forma que nem se importa com o que Deus quer de você. Peça perdão para o Senhor essa noite. Se quebranta com o Pai agora. Se conserta com Ele. Agora fala para Deus que você quer alinhar os seus sonhos com dele. Fala para Deus que você não quer mais viver para você. Você quer viver para Ele.
tem um preço. E você quer pagar esse preço. Tem renúncia. E você vai renunciar. Mas, Senhor, que o Senhor mostre o seu sonho para mim. Que sonho, Deus, o Senhor tem para mim? Aonde eu tenho esmurrado como que o vento, lutando as minhas batalhas, esquecendo que se tivesse sonhando os sonhos de Deus, o jugo seria suave e o fardo leve. Pede para Deus para o sonho dele invadir o seu coração, invadir o seu espírito, de forma sobrenatural. É o seu clamor, irmão. Eu sou só o instrumento. É o seu clamor que vai movimentar o trono de Deus. Clame a Deus. Com sinceridade em você. Eu quero os sonhos de Deus. Eu não quero mais sonhar os meus sonhos. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero que tua presença me baste. Eu quero desfrutar do Senhor. Ter uma fé viva, uma fé real, uma fé sobrenatural. Que eu possa ouvir a tua voz, Pai. Que eu possa enxergar os sinais. Que eu possa andar na tua direção, Pai. Deus, nós falhamos, Senhor, mas nós te amamos, Pai. O Senhor é nosso amado. Nós te amamos, Deus. Espírito Santo, agora, limpe a sua mente. Comece a limpar a sua mente. Como que lubrificar a sua mente, limpando tanto que chegue a lubrificar a sua mente. Tirando as coisas mundanas, terrenas, pecados do seu caráter, coisas que a sua família implantou em você, assim como José enxergou no final. E tudo o que aconteceu, até as coisas mais da sua família, foram para contribuir para a vontade de Deus. Que você enxergue isso também em nome de Jesus. Que o espírito de vida invada a sua casa. Que um espírito de renovo espiritual invada você. Você que está fraco, faz assim com a sua mão. Eu não tenho força, Senhor. Eu não tenho mais forças. Fala para Deus agora. Eu não tenho mais forças, Senhor. Conversa com Deus. Recebe, em nome de Jesus, vida de Deus. Recebe renovo, em nome de Jesus. Receba o renovo essa noite. Quero profetizar que na nossa vida o tempo de cantar chegou. Um tempo de alegria sobrenatural. Como está escrito na palavra, uma paz que excede o entendimento. Que não está presa às circunstâncias. Que não está preso o que o nosso olho vê, os nossos olhos veem. Que está totalmente prostrado diante do sonho de Deus para nós. Deus. Bota a mão na sua cabeça agora. Em nome de Jesus, receba um capacete. Em nome de Jesus. Contra as setas, contra os dardos que tentam te desanimar, que tentam te encher de uma forma que você não consegue ouvir a voz de Deus. Recebe agora em nome de Jesus.
Receba um coração de carne. Um coração de carne para Deus. Não mais um de pedra. Um coração de carne. Um coração que pulsa a Deus. Que a vida dentro de você comece a transbordar. Ao ponto de você não conseguir não falar de Deus. Ao ponto de você não conseguir não viver Deus. Ao ponto de você ser embriagado pelo Espírito. Pensar só no Senhor. Só no Senhor. Ao ponto das suas responsabilidades, das correrias da sua vida. Você ansioso para acabar, para você fazer algo para o Senhor. Que Deus coloque vidas para você ministrar. Que Deus te dê presentes espirituais. Renovação de entendimento. Recebe em nome de Jesus. Seja transformado o seu entendimento. Para se cumprir o que está escrito. Para que você experimente tão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. E recebe fé para crer que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. Não tem crise, não tem problema. Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Ele é o Senhor. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Todo poder foi dado a Cristo e Ele nos deu. O nome sobre todo nome que se nomeia, sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre qualquer a coisa que há de vir, não importa. O nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E essa marca que você tem dentro de você, essa marca que eu tenho dentro de mim, a marca do sangue, que mostra de quem nós somos. Você é de Cristo. Você não é um acidente. Nada que está acontecendo com você é por acaso. Ou é para você se consertar, ou é para você continuar. Mas, irmão, em nome de Jesus, não desista dos sonhos de Deus, porque Ele é fiel. E até quando você não for fiel, Ele vai permanecer fiel. É interessante porque quando o Luiz estava falando sobre os sonhos de Deus, e ele deu uma ministração linda sobre SSD, né? Sonhando os sonhos de Deus. E ele deu o testemunho de ontem. Ele não disse que era alta madrugada aqui na igreja e que nós estávamos conversando e que Deus tinha ministrado no coração dele sobre os sonhos de Deus. Algo que você precisa acreditar e aprender. Deus não faz nada quando somos covardes. E aí eu digo a você, o medo só faz você se acovardar diante da vontade de Deus. E meu filho Moisés, ele, desde pequeno, ele enfrenta sempre a ideia que o medo não pode dominá-lo. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você tem medo? Você tem medo? Ah, se meu filho estivesse aqui, ele ia dar o testemunho, mas o medo, ele faz você ficar parado. Você sabe o que é ficar parado? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: sabe o que é ficar parado? Ei, você sabe o que é ficar parado? O medo, ele vai fazendo você achar que você não vai conseguir fazer nada. Portanto, nem vale a pena tentar. Não é assim? E aí você pensa assim, mas não é possível que essa pastora estava ouvindo o meu pensamento de tarde? O que é isso? Que invasão de privacidade é essa? Mas é porque o inimigo, quando você está perto do Pai,
quando você está perto de Deus, todo aquele medo, toda aquela situação difícil, fica limitado. E eu queria muito que você ficasse perto do Pai, porque aquele medo, ai, as coisas não vão acontecer. Vão. Ah, porque essas coisas vão me impedir de conseguir. Não vão te impedir. Você vai conseguir. E a sua alma precisa se alimentar da verdade de Deus. Você vai continuar abraçando, mas sei que vai ser um pouquinho diferente. Meu filho, um dos meus filhos, eu tenho muitos filhos. Vem cá, filho número 3, Vitor. Uma salva de palmas pro Vitor. Vem cá, Vitor. O Vitor, sobe aqui, filho. Ele tem 10 anos, né? Olha só, minha cara. O Vitor, eu quero dar um testemunho do meu filho, dos dois. Tem 2 aqui, mas eu tenho 4. Ele deu um testemunho muito lindo que o meu outro filho de 12 anos, chamado Moisés, estava vivendo uma situação difícil. Ele precisava acreditar que ele ia passar numa prova. Então, para ele era muito difícil acreditar nisso, porque era um momento difícil. Nós estávamos reunidos no quarto, como sempre fazemos à noite, oramos pela nossa noite. E o Vitor se levantou e falou: mãe, eu preciso orar pela nossa família. Ele impôs as mãos sobre o Moisés e disse: ainda que você não acredite, ainda que ninguém acredite, Deus vai fazer um milagre. E você vai passar e você vai ver que Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre. E você vai passar nesse concurso. Aquilo me emocionou tanto porque foi uma palavra profética. Porque 2 semanas depois, quando eu vim pegar o resultado do Moisés, ele passou. E foi esse profeta aqui que declarou isso para ele. Então, eu queria agora que você pudesse não só abraçar, mas... sabe, às vezes a gente precisa ouvir palavras proféticas para a gente acreditar que Deus é fiel e Ele vai fazer na nossa vida. Senhor, que possamos, assim como Vitor tocou esse chofar que veio de Israel, Senhor, que era tocado, Senhor, para as tribos de Judá, quando grandes guerras e momentos na reunião das tuas tribos, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos também que o Espírito Santo toque com a tua unção de guerreiro, Senhor, aqueles que estão no meio do caminho, buscando seus pedaços. Una, Senhor, cura, liberta, Pai. E que os sonhos, os teus sonhos, Senhor, sejam sonhos que irão triunfar, apesar dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. E que, Pai, que a tua voz seja um chofar no nosso coração, nos chamando a cada dia para a guerra. Que possamos lutar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até domingo.